Vou falar um pouquinho sobre o estado de ansiedade, né? Então, infelizmente, os últimos estudos científicos têm mostrado um aumento absurdo no estado de ansiedade das pessoas, né? Um estudo feito com quase 2.000 pessoas, 1.700 e poucas pessoas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrou que 80% dos entrevistados sentiram aumento de ansiedade com a pandemia, né, desde o ano passado para cá. E isso é um número alarmante. Por quê? Porque o Brasil, antes da pandemia, já era tido como o país, né, pela OMS, o país mais ansioso do mundo, com taxas de ansiedade altíssimas, né? Então, quando a gente pega um país que não está olhando para isso como um estado de prevenção, nós já estamos ficando doentes porque esse mental que nos impulsiona para frente, nos acelera, traz um processo de estresse físico e esse estresse vai proporcionando outras doenças. Então, é alarmante, é preciso olhar para os estados de ansiedade e começar aí práticas, grupos, todo um desenvolvimento voltado exatamente para amenizar os estados de ansiedade, tá bom? E aí, eu resolvi trazer esse tema hoje, aliás, que eu joguei lá no Stories e vocês que escolheram, porque existe uma certa confusão, né? As pessoas falam assim, a atividade física diminui a ansiedade. E aí, queria bater um papo com vocês sobre esses estados internos que a atividade física, o treinamento te levam, né? Até porque a gente tem um olhar para a atividade física um pouco diferente. Tem pessoas que acham que jogar o futebol da quinta-feira com os amigos é atividade física, né? Realmente é uma atividade física, mas ali é um esporte, né? Não é um momento em que você está em conexão com você necessariamente, pode estar, mas não é. Ali você está vivendo um momento de competitividade, você está vivendo um momento explosivo, né? Isso pode vir a colaborar para equilibrar a sua ansiedade? Pode. Mas isso também pode vir a aumentar. É como se você estivesse treinando em você estados que vão te deixar mais ansiosos, vão aumentar o seu senso de competitividade e você vai levar esses estados para o seu trabalho, para a sua casa, né? E é quando você fica observando o mundo mais do que a si próprio, né? Então, esse eu falei do futebol, mas esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, né? Então, o que nos leva, o que é a ansiedade, o que nos leva a sair do momento presente e estar sempre com esse mental à frente, né? Um estado impulsivo, quando a gente tem um cérebro que tem uma propensão aí a gerar estados impulsivos, ele provavelmente vai estar mais no sentido ansioso, à frente, né? Então, mesmo os estados de compulsão, eles são quando o cérebro ele não tem essa autorregulação que a própria meditação te leva, tá? Eu não queria trazer aqui só a meditação formal, queria trazer aqui um equilíbrio entre meditação formal e a meditação ativa. A gente já vai falar dela logo mais. Então, hoje a gente vê aí grandes práticas de atividade física, e aí sim, não esporte, atividade física nascendo, né? Então a gente tem, por exemplo, o CrossFit, né, que foi um boom antes da pandemia, os galpões, né? Então eram muitos e muitos galpões sendo abertos. E para quem não sabe, o CrossFit também é um esporte, né? Mas tem a sua preparação do esporte como uma forma de atividade física. Então, como é feito aquela prática, né? A gente está num ambiente que ele tem uma música que propulsiona aquela força, né? E tem um ar de competitividade e tem um ar de tirar essa força para levar ela à impulsão, né? Então, eu uso da minha própria força e vou sempre buscando um degrau acima dessa força, avançar os meus limites na força, né?
Então, esse estado, né, que são movimentos até agressivos, assim como o boxe, assim como me fugiu o atletismo, né, o atletismo de tiros. Então, existem algumas práticas que elas vão levar você a esse estado impulsivo, né? E aí, se eu pratico durante o meu treinamento esses estados internos, né, de competitividade exacerbada, ou seja, eu preciso colocar mais carga, eu preciso aumentar, preciso dar o meu máximo, né? Se eu tenho isso como uma característica máxima do meu treinamento, do meu dia a dia, da minha rotina, eu tendo a levar isso para a minha vida, né? E isso pode acentuar em quem é ansioso estados ainda mais ansiosos, tá? Então, para pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo, e que fazem esse tipo de tratamento, o treinamento de impulsão, o treinamento de força explosiva, ele vai piorar o seu estado, tá? Então, eu já falo o que vai aumentar, o que vai melhorar, mas isso tende a aumentar os seus estados de ansiedade e de impulsividade, né? O que acontece é que o que é a síndrome do pânico? É quando você tem um pensamento ansioso, ele está à frente, é o medo iminente aí o tempo todo, né? Ele vem trazendo esses pensamentos. E o estado de impulsão vai deixando com que você não controle e não traga para o seu racional perceber se aquilo realmente existe, se aquele medo realmente precisa estar ali, se aquele pensamento ele pode ser elaborado ou não, tá? Então, esse estado racional, ele de eu pensar, avaliar e depois agir, ele começa a ficar muito pequeno quando eu treino em mim estados impulsivos, estados de força bruta, treinos mais agressivos, tá? Por quê? Porque isso eu já tenho demais. O ansioso ele já tem essa força de ação muito grande. Eu preciso treinar o controle disso, a constância, tá? Vou falar já sobre o treino que te gera constância. Mas entendam que quanto mais eu pratico algo na minha vida, mais aquilo fica automático e mais as minhas atitudes vão estar ligadas àquilo, tá? Então, se você faz muito daquilo que você já tem muito, aquilo vai ficar muito grande em você, você não vai conseguir equilibrar os seus estados na sua vida. Então é por isso que o tipo de treinamento que você escolhe fazer para você podem acionar em você aquilo que você é bom ou pode controlar aquilo que você tem de potencial máximo, tá? As pessoas que têm já por si próprio um estado mais agressivo, impulsivo, de ação e ainda vão fazer um treinamento que potencializa isso, elas podem sim perder o autocontrole. Por quê? Porque na balança, no equilíbrio da vida, elas estão dando muito mais peso para algo que elas têm já nato e estão esquecendo daquilo que elas precisam trabalhar para equilibrar, tá? Então, veja bem, olha como é muitas vezes difícil da gente fazer esse tipo de virada de chave, porque eu vou falar de mim, eu sou uma pessoa que tenho mais tendência à ansiedade do que à depressão, vamos colocar assim na balança, né? Eu tô mais à frente no meu tipo de pensamento, eu planejo muito mais o futuro, eu tenho medo muito mais do futuro do que eu fico remoendo as coisas do passado. Isso é uma característica da Juliana, né? Consequentemente, não é por acaso, eu tenho muito mais facilidade de treinamentos de impulsão, treinamentos de explosão, treinamentos de pegada, de força. Até a minha própria musculatura é mais preparada, tem fibras que me levam a esse tipo de treinamento. Olha como tudo começa a casar. Então, quando eu penso, vou fazer um treinamento que eu gosto, vou fazer um treinamento que é fácil para mim, que me potencializa, eu penso em qual?
Eu penso exatamente no treinamento mais agressivo, de pegada, E aí, Ju, então quer dizer que eu sou assim como você, então eu não posso fazer um treinamento como esse? Claro que pode. Mas dentro do seu dia a dia, isso tem que estar no formato de equilíbrio. Se você só coloca esse tipo de treinamento, um high intensive training, um treinamento de luta, de pegada, você pode desequilibrar o seu emocional, sim, tá? E aí, mas Ju, peraí, a gente não tem aí um trabalho mesmo na luta, mesmo no crossfit, mesmo em trabalhos impulsivos, de liberação de hormônios de bem-estar, porque vai trabalhar o nosso aeróbico, a gente não tem ganho? Claro que tem ganho. Porém, a gente tem um treinamento interno da emoção que está acontecendo enquanto você treina o seu físico também. E aí, por muito tempo, a gente separou o físico do emocional. É por isso que a gente confunde isso. Mas não, quando eu estou treinando o meu físico, eu também estou treinando os meus estados emocionais, tá? Legal. E aí, então, o que fazer? Eu sou ansioso, tenho uma tendência à ansiedade, então como eu controlo com o meu treino esses estados? Então, eu vou falar de alguns tipos de treino que eu costumo dar para os meus mentorados e que ao longo do tempo eles vão evoluindo com isso, vão se tornando até ferramentas para o dia a dia, tá? A primeira coisa é o treinamento aeróbico de longa distância, ou o longão, ou um treinamento de leve a moderado intensidade de treinamento aeróbico com uma característica linear, tá? O ansioso, ele tem uma dificuldade de treinos com característica linear. Então, obviamente, eu vou colocar todo dia um treinamento linear? Não vou. Mas em algum momento vai fazer parte da semana um treinamento mais linear. Por quê? Porque é nesse treinamento que eu vou observar a minha vontade de sair, de parar, de dar um pique, de dar um impulso, né? Então vem aquela energia e eu preciso controlá-la, né? Como? Com respiração, com conexão. O que é a conexão? É você perceber essa emoção e deixar ela circular pelo seu corpo, tá? Então o treinamento aeróbico, quando ele é feito de forma linear, constante, na mesma frequência, na mesma cadência, por um longo tempo, ele treina os seus estados ansiosos, tá? Ele faz com que você se torne uma pessoa com maior estabilidade emocional, tá? O que o ansioso faz? O ansioso sai do momento, volta, né? Ele fica sempre naquele estado de pico. Aliás, a Vavã tá aqui, uma querida amiga, que agora é aluna também, e ela sempre trouxe isso para mim, né? Então, Ju, eu inicio, eu tenho a empolgação, né? Que é muito claro do ansioso, né? Então a gente é empolgado, a gente tem aquela energia forte, energia vital, mas aquilo tende a cair também com uma certa rapidez, né? E aí isso não é bacana para os estados de saúde, porque os estados de saúde, eles precisam de uma certa, obviamente a gente tem oscilações, mas essas oscilações precisam seguir um ritmo. Saúde é rotina, né? É você colocar hábitos. E o ansioso tem uma tendência a começar as coisas e já tá no próximo, vamos fazer, né? Já tá querendo sair de novo, já quer resultado em pouquíssimo tempo de prática. Então, não é um estado que eu posso potencializar, porque senão eu começo as coisas e não concluo e aquilo gera uma frustração interna, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o treinamento aeróbico linear mais longo, com a mesma cadência, uma tendência a manter a frequência cardíaca linear também, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho dos estados do treino de força, que eu já trouxe aqui um pouquinho, alguns minutos atrás, falando que o treinamento de força, ele precisa ser para o ansioso, principalmente no início das séries, um treinamento que você não tenha explosão, tá? Então eu preciso ter a contração e a retração
na mesma velocidade e lento, tá? Então eu já vou mostrar rapidinho para vocês como fazer isso. Mas eu não posso ter uma força explosiva demais. Eu preciso controlar essa minha energia interna, tá? Eu preciso sentir essa minha energia indo e vindo, usar a respiração métrica também. Então, quando eu empurro, quando eu volto, eu vou percebendo que a minha respiração também vai ficando constante e isso vai equilibrando os meus estados internos, tá? Para uma pessoa que tem uma tendência ansiosa e normalmente quer fazer um treino mais rápido, né, mais forte, eu falo, olha, não tem necessidade de acelerar o movimento para você ganhar massa, não tem necessidade de você acelerar o movimento para treinar a sua musculatura e fortalecer. Você pode fazer isso de uma forma mais lenta, você vai trabalhar outros tipos de fibra, mas faça isso de forma lenta e concentrada, conectado nessa musculatura. Então, observa a sua musculatura, a sensação, tal. O treino fica muito mais concentrado, poderoso, sabe? Do que aquela coisa do repetidas vezes, rápido, né? Existe uma característica também para esse tipo de treino que eu vou vir falar em outra live. Ele é bem importante, dando um spoiler, para pessoas, a gente estimular esse tipo de treino para pessoas que têm estados depressivos, tá? São as pessoas que não conseguem sair do lugar. Ou então pessoas que procrastinam. Quem procrastina, quando vai começar a treinar, é bem importante fazer um treinamento que acione isso. Já o ansioso, não, tá? O ansioso precisa fazer um treinamento equilibrado, com respiração, uma respiração até quadrada durante os movimentos, certo? E aí, também começar com exercícios de força que peguem uma musculatura maior, tá? Pra gente mexer nesse metabolismo, para que você aumente também o fluxo de respiração durante o treinamento muscular, tá? Esse fluxo de respiração também vai ajudar o ansioso. Tá de espirrar. Desculpa. E aí a gente tem uma outra característica de treinamento que é do alongamento. Então eu falei do aeróbico, do muscular e o alongamento. O alongamento, ele ajuda muito os estados ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade te leva a gerar tensões em relação ao futuro, né? E o treinamento de alongamento, quando bem feito, ele vai relaxar essas tensões. Ele vai soltar aquele medo que você tá do futuro, aquela tensão que você colocou em algo que vai acontecer, ou na reação que você colocou de alguém, né? Então a gente tem aí expectativas. A expectativa de forma exacerbada também é ansiedade, né? E quem tem tendência à ansiedade fica colocando muita expectativa, né? Expectativa na ação do outro. Então é isso. O que o estado de alongamento, né, e até relaxamento faz? Ele traz de volta esse estado de entrega, de não importa, eu fiz o meu melhor, né? Então eu entrego o meu corpo, eu entrego através do relaxamento da minha musculatura esse momento e eu não preciso ficar me preocupando com o exterior, com o que vai acontecer, porque eu não controlo a ação do outro. Eu inspiro, mas eu não controlo a ação do outro, tá? Então, o estado de relaxamento com o alongamento vai fazer com que você elimine as tensões da ansiedade, porque senão, se você não faz o alongamento, se você não faz o trabalho respiratório, você vai acumulando tensões, você vai acumulando ansiedades, e isso só vai somando para mais e mais ansiedade, tá? Então, quando você faz o alongamento, existe também uma respiração que equilibra o estado ansioso. E essa respiração durante o alongamento é a gente sempre manter a expiração mais profunda do que a inspiração, tá? Então eu solto o ar mais longo do que inspiro. Isso vai não só ajudar no alongamento, ou seja, aumentar a amplitude da sua articulação, como vai ajudar a equilibrar os seus estados bioquímicos cerebrais. Então você está treinando o alongamento, você está alongando, mas você também está equilibrando o seu cérebro. Lembra?
tudo junto. Então, me potencializa fazer um treinamento de alongamento junto com o respiratório para que eu me torne uma pessoa mais equilibrada e não me torne uma pessoa muito impulsiva, ansiosa, instável, tá? Então vamos lá, voltando. Como o seu treinamento físico potencializa você e não piora os seus estados de ansiedade? Se você é ansioso, não faça, principalmente no início, treinamentos de explosão, treinamentos agressivos, lutas, competitividade. Isso tudo vai fazer com que você piore o seu controle emocional. Mas faça de início treinamentos como um longão de aeróbico constante, um exercício de musculação ou muscular com movimentos contínuos, com respiração, sem muita impulsão, velocidade e um alongamento, tá? E aí a gente utiliza na prática integral outras estratégias para equilibrar os nossos estados internos. Uma delas é o treinamento de equilíbrio, que você pode fazer aí numa barra, em cima de uma barra. Pode fazer também no slackline. Se você tem um slackline, é aquela fita que você fica em cima, sabe? E ele tem uma movimentação. Então, por que o equilíbrio, né? O treino de equilíbrio potencializa o seu equilíbrio emocional? Exatamente por isso, porque a fita ou a própria trave ou o seu corpo em cima de uma trave, ela traz para você algo que algo que você vai ter que improvisar. E aí você vai pegar aquela energia e vai equilibrar ela em cima de uma linha. E aí uma pessoa que é ansiosa, ela tem uma tendência a acelerar. Ela vai ter que segurar essa energia. Ela tem uma tendência a gerar movimentos rápidos, repentinos. Então, ela vai começar a controlar um pouquinho mais esses estados. E para você fazer uma passagem, por exemplo, no slackline, você precisa estar com a sua respiração também constante e tranquila, porque senão você não consegue. O slackline começa a se mexer, ele começa a gerar essa reação com você, né, para você. Qualquer dia eu vou explicar para vocês, muito legal, essa relação entre emoção e como o slackline age em você. Então, o treino de equilíbrio na barra ou no slackline também é uma forma de controlar a sua ansiedade, é uma meditação ativa, tá? E um outro exercício ainda é o malabares, né? Lá a gente tem as bolinhas ou as claves, são uma forma de controlar também essa ansiedade. Embora algumas pessoas se tornem no começo, fiquem mais ansiosas de perceber as bolinhas, né? Então, para algumas pessoas, aquilo equilibra, né? Você continuar lidando com o fluxo das bolinhas, cadência, respiração, cadência, equilíbrio. Então, todo o trabalho com as bolinhas também é uma forma aí de potencializar o seu equilíbrio emocional e não te fazer estar o tempo inteiro fora, né? Buscando aí lá no futuro uma reação. Então, agora eu vou mostrar para vocês aquilo que eu falei de como a consciência e a velocidade pode ser uma forma bacana de você controlar a sua ansiedade, mas antes disso, eu queria agradecer todo mundo que veio aqui, dizer para vocês que a gente tá rolando o Experiência 4 em 2, que é a possibilidade, a gente fez a primeira turma, agora em maio já vai ter a segunda turma. Se você se interessa, me manda porque a gente tem vagas, são poucas vagas. Então, o que é? É um curso online para você experienciar os 4 pilares da prática integral, como a gente faz aqui presencialmente, e em 2 meses, tá? Então, por 2 meses a gente vai fazer aulas, você vai experienciar uma agenda de práticas para conseguir colocar na sua vida os 4 pilares, que são sono, comportamento alimentar, a atividade física e a meditação, tá bom? E aí, eu queria falar de uma última característica antes de mostrar para vocês, é que quando você está fazendo, seja qualquer tipo de atividade física, qualquer treinamento que você estiver fazendo, quanto mais conectado em você,
observando a sua respiração, observando qual musculatura está acionando, observando o centro do seu corpo, se observando e tirando um pouco esse olhar para fora, né? A característica de treinar na natureza é muito essa, né? É uma conexão à natureza e você. E aí quando você vai para academia, as academias tradicionais que a gente tem aqui no Brasil, existe um olhar muito para fora do ser humano. Eu posso falar com toda a propriedade, eu trabalhei 16 anos dentro de uma das grandes redes de academia aqui do Brasil. Então, logo de cara você entra na sala de musculação, onde é o lugar que faz o aeróbico, e a gente tem aí uma cartela, um menu de televisões, né? Então as televisões ficam lá ligadas todas, dizendo... olhe para fora de você e não para dentro, né? Então aquilo já é uma mensagem subliminar oposta ao que o ansioso precisa, né? O ansioso precisa estar conectado nele. E também um certo ambiente onde as pessoas se olham e se avaliam o tempo inteiro, né? Que eu acho que é um inconsciente coletivo ali. E aí, quando a gente vai treinar no parque, né, e dentro da prática integral a gente tem ali um grupo muito bacana que colabora entre si. Quando alguém vai fazer uma invertida, vai segurar nas barras, alguma coisa assim, a gente tem as outras pessoas que chegam perto para ajudar, né? Então ali ninguém tá, deixa eu ver quem faz primeiro, né? Olha só, e a roupa que a outra pessoa tá vestindo. Então assim, é muito interessante que não tem essa experiência de competitividade para quem treina no parque, sabe? É algo muito... E mesmo se a pessoa chega com essa energia, né? Porque aprendeu isso, aquilo vai amenizando aos poucos, porque não faz o menor sentido. Cada um está no seu processo de desenvolvimento. Não existem duas pessoas que estejam no mesmo lugar, né? Então, a gente ter esse olhar interno de desenvolvimento próprio, olhar para dentro de si, é muito diferente do ambiente de academia, onde as pessoas estão voltadas ou para televisores ou para outras pessoas, onde tudo que você enxerga, e o que eu enxergo, a minha mente tem um potencial muito grande, tudo que você olha, aquilo te traz te grita, te tem um julgamento interno, né? Agora, quando você tá na praia, né? O Fábio tá aqui, o Fábio faz as corridas dele na praia. A gente que treina no parque, né? Vanessinha aqui, que tá agora fazendo as caminhadas dela num bosque. Ela manda, assim, as pessoas começam a me mandar umas imagens que eu falo, gente, é sensacional. Você revisita o valor pela vida todas as vezes que você faz o seu treinamento na natureza. Isso diminui a sua ansiedade. Eu não preciso competir com ninguém, eu não preciso ter o corpo igual de ninguém, eu não preciso usar o mesmo tênis que ninguém, eu não preciso ouvir enquanto eu faço a minha atividade as últimas notícias, senão eu vou estar desatualizado. Não preciso. Eu preciso estar em mim. Eu preciso estar no agora, conectado em mim. Tá? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês, deixa eu empurrar aqui um pouquinho para trás, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou dar um exemplo de como a velocidade, eu posso fazer o mesmo exercício. Se eu vou fazer uma cadeirinha, por exemplo, é um exercício onde eu preciso estar conectado com a força do meu quadril, eu preciso estar observando aí como que a minha coxa está agindo, né? Como que momento cadeirinha, que momento que ela começa a esquentar, a tremer, né? Eu estou conectado aí com o meu músculo, né? Então isso já vai reduzindo o meu estado ansioso. Por quê? Porque é um tipo de meditação, eu estou observando a minha musculatura. Eu posso também fazer um agachamento, então é aquilo que eu falei para vocês, ó. Eu inspiro, a contração, a fase concêntrica e excêntrica do movimento, ela tem eu não preciso acelerar e eu posso fazer isso com uma cadência respiratória bacana, tá? Então isso é uma coisa. Agora, se eu já sou ansioso e eu treino desta forma, ó,
potencializo essa agressividade, essa impulsão, esse sair do agora e estar à frente, tá? Então, para quem é ansioso, cadência, relaxamento, conexão e principalmente estarem muito equilibrados com a respiração durante qualquer movimento. Seja um movimento aeróbico, seja um movimento muscular e o movimento de relaxamento, tá bom?